Tá. Estamos aqui de novo, mais um dia. Tá tocando agora Chabuca Granda, é uma cantora peruana, limeña, né? Tocando música que a gente chama de criolla. E hoje é um dia especial, né? Infelizmente. Infelizmente é um dia especial que eu já posso dar Keiko Fujimori, né? E hoje eu vou explicar quem que é ela, o que que ela fez e porque é uma péssima ideia, né? Então, hoje eu tô com meu lookzinho peruano. Eu tenho a camiseta do Alianza Lima, mas enfim. É... Vou botar aqui no navegador. Aliás, só para ilustrar, né? Esse é o clube, né? Aí a camiseta azul. Tipo essa aqui. É... Então. Então, como tá vendo aqui, né? Hoje a Ju aumentou com o presidente. Esse aqui é o site. É um site peruano de notícias, na Horário Pública. Lá a concentração de e-mails é enorme, né? A concentração da imprensa é enorme. Então só tem praticamente dois jornais. É o Comércio, que é um grupo que tem controle de quase toda a mídia peruana, de, de jornal, de revista, de rádio, de TV, de tudo. E agora seria um jornal oficialista, né? Ele é pró-Keiko. Ele é para. Seria tipo o equivalente ao Estadão aqui no Brasil, né? O público mais velho, público de grana. E é um saco que às vezes tem muito também adblock, né? Você tem que pagar para ver os artigos. É um saco isso. E, e esse aqui, que é o Horário Público, que seria um pouco mais crítico, né? Um pouco mais progressista e eu diria de esquerda. Você pode falar de esquerda, mas é mais progressista, é um progressismo liberal. E é o único que investiga as coisas de verdade, né? Porque, fora os jornais alternativos, né? Tipo lá em Serona, que, que eles fazem vídeos no YouTube, fazem matérias também. E tem o Ofo Peru. Não, não é esse. Ah, enfim, tem outros que são mais alternativos que agora eu não lembro. Como é que chamava? Acho que era útero. Acho que era... Não, não vou lembrar. Enfim, tem outros mídias alternativos. E por que que eu me importo tanto com as notícias do Peru? Porque meu pai é peruano, né? Então eu sou metade peruano. Então isso me afeta. Eu votei nessas eleições, depois a gente vai discutir. Obviamente não para a gente vai discutir por quê. E é por papel, né? Como pode ver aqui, uma, uma shard. Eu boto um papel e eu voto aqui em São Paulo mesmo, né? Eu moro aqui perto de São Paulo, eu voto em São Paulo, no consulado. Eles separam um lugar e a gente vota. Então eu pessoalmente acompanho diariamente desde 2018, quando eu saí da faculdade. Antes disso eu acompanhava mais por cima na faculdade, que eu estudava isso. Aliás, eu fiz Unifesp, né? Eu fiz Relações Internacionais na Unifesp e, e eu participei de um grupo de pesquisa, que é o grupo da americana. Unidade latino-americana? Unifesp.
É, não lembrava do nome. Eu ainda faço parte desse grupo e PDF. Deixa eu ver se eu... ele é um grupo de pesquisa, né? De extensão, né? Na verdade chama de extensão, né? Que é pesquisa e outras coisas. E a gente viajou por vários países, né? E um deles foi Peru. Então, eu faço parte desde 2015. Eles também fazem parte do coletivo Berta, né? Eu acho que eu faço parte também. Na verdade, eu não sei. Provavelmente eu faço parte. Porque é tudo mais a galera. Que o nome mais famoso é o Fábio Luiz, né? Barbosa. Que ele participou de várias coisas, fala de futebol também. Então, aí eles fizeram. Tem um canal no YouTube que tem algumas lives. Tem vídeos sobre. Acho que não tá no ao vivo, né? Eles faziam uma que chama de Terço Latino, fala de cada país que a gente vai visitando. Acho que esse aqui é do Peru, talvez. Não sei. Tem um aqui. Aqui, é desse do Peru. Essa mulher aqui, ela acabou sendo ministra e meio controverso. Mas, enfim. Eu entrei aqui porque tem. Meus TCC tá aqui, né? Deve estar. Deixa eu achar fácil. Pelo meu sobrenome, porque só tem eu e meus pais. E algumas pessoas perdidas, mas. Então, esse é meu TCC e eu estudei a fundo dos anos 90, né? Principalmente esse caso aqui É, como é que fala? Da ONU. Ele é sobre a ONU, ele fala sobre as missões de observação eleitoral que a ONU enviou na época do Fujimori para verificar as eleições. E, enfim, né? Como já vou entrar sobre isso. Então é isso. Tá no TCC aqui, quem quiser ver. Então, isso é em todo aspecto, né? Meu pai plano. Aí eu só comecei a verificar mesmo a partir do que saí da faculdade, dos 18. Antes eu estudava assim não por cima, né? Eu estudava as coisas, né? Até um artigo sobre isso. Faz parte do grupo. E, e é curioso que esse aspecto, a partir de 17, 18, foi quando começou a dar tudo errado na política peruana. E aí culminou nessa péssima notícia que é a posse da Keiko Fujimori. Mas pra. E quem que é Keiko, né? Vamos começar aqui de verdade, né? A Keiko ela é filha do Alberto Fujimori, que ele foi presidente dos anos 90. Agora, para entender quem é essa figura, né? Eu vou pegar esse artigo da Wikipédia só como base, né? Para que só vou ter que ficar caçando links e perder o foco, né? A ideia é para que ia ser mais concisa. E para entender o Fujimori, a gente tem que voltar principalmente para os anos 80, né? Pode voltar para os anos 70, mas os anos 80 é interessante que o Peru saiu uma época da ditadura, né? Uma ditadura militar, que é diferente do, do Brasil e do resto da América Latina, ela não era alinhada a Washington, né? Alguns dizem que é de esquerda, outros dizem que não é, mas ele era uma ditadura desenvolvimentista, do movimento não alinhado, né? Do MES, né? Conferência de Bandung. Ah, conferência, o momento que na época da Guerra Fria você tinha dois polos, né? O dos Estados Unidos e da União Soviética. E quem não era alinhado era dessa época, dos movimentos não alinhados, né? E um marco foi essa conferência de Bandung na Indonésia. E países não alinhados. Então eu tinha muito contato também com o Bloco Soviético.
e, e promoveu, né, desenvolvimento, né, teve aquela coisa de reforma agrária, foi um, foi um, uma ditadura bem interessante, bem diferente do resto da América Latina. Mas tem gente que é saudoso, né? Reforma agrária, tudo parece interessante, mas é aquela coisa, né? A ditadura é sempre de cima para baixo, teve repressão, e quando acabou tudo, né? Tudo foi se desfacelando e deixou os problemas econômicos que foi piorando com os governos seguintes, né? A partir de 80 começou esse governo do Belaúnde Terre. Ele foi destituído pela ditadura e ele foi eleito no pós-ditadura, primeiro governo. E foi nessa época que começou, que provavelmente o pessoal já conhece, que é o Sendero Luminoso, e depois o MTA, que é a época do terrorismo, né? Que foi entre os anos 80 e 90. O Sendero Luminoso era o movimento do Abimael Guzmán, o camarada Gonçalo, né? E, e ele tinha um movimento que chamava de uma. Era uma, o pensamento dele era o pensamento Gonçalo Chala, ele tinha uma coisa de maoísmo, de revolução, ele queria fazer revolução, mas ele queria para o campo, depois para a cidade. Dá pra se expandir muito mais sobre isso, mas foi um movimento péssimo, né? Um movimento muito violento, matou milhares de pessoas de formas mais horrendas possíveis, principalmente campesinos, né? Pessoal do campo, dirigentes sindicais, líderes da movimentos sociais, muito pouca polícia, muito pouca pessoa da elite em si. Isso, e né, começou mais somente no final dos 70, né, mas nos 80, e, e foi se arrastando até mais ou menos 90, o começo dos 90, quando a polícia conseguiu prender o líder, Abimael Guzmán, e todo mundo se rendeu. E o MTA acabou sendo. Ele foi meio vencido quando depois tentaram invadir o consulado do Japão. E então, é isso que eu isso, né? Esse era o contexto na época dos anos 80. Um motorista forte, muita gente morrendo, muita gente assustada. Nos final dos 80 eles estavam começando a ir para as cidades. Tem teorias da conspiração que eles foram criados pela CIA, enfim, né? Não vou entrar nisso. Porque é meio esquisito eles só atacar o povão e não as elites, né? Que tipo de movimento revolucionário é esse? Mas não vamos entrar nisso, é uma outra discussão. E na metade, lá a eleição é de a cada 5 anos, né? Então, voltou nos anos 80, então nos 85 teve só conferir se tá o som. 85 teve outra eleição, que foi eleito Alan Garcia Pérez. Esse é um. Vou pegar ele foto novo, tem a foto dele novo. Tem um. Aqui, fotinho dele novo, novinho. Ele era do partido chamado APRA. O APRA é um dos maiores partidos que tinha no Peru. O APRA. Ele foi fundado em 24 pelo Aya de la Torre. Ele era um dos partidos que mais, desde a fundação, que mais conseguiu progredir, né? Porque no Peru tem problema que os partidos não se mantêm, diferente aqui do Brasil, que depois da ditadura, né, teve o MDB e todos os partidos surgindo do MDB existem até hoje, né? Lá não é assim que funciona. O MDB e o Arena, né? O Arena também acabou virando outro partido aqui no Brasil. Lá não é comum. Só existe o APRA e um outro partido que é o PCC, que é o Partido da Democracia Cristão, né? Enfim. E
PPC, Partido Popular Cristão, que é da democracia cristã. E então esse cara foi eleito, né, Alan Garcia, e, e esse APRA, a ideia dele era de ser anti-imperialista, uma coisa mais à esquerda, mas ele acabou se mudando ao longo dos anos, tudo para tentar se manter no poder, e mudou de ideologia, mas nessa época ele ainda era mais esquerda, e quando ele foi eleito foi a grande promessa, né? Anos do partido tentar subir ao poder, ele acabou sendo eleito, e ele tava, o país não estava tão ruim economicamente, mas quando ele tomou o poder, ele tomou umas decisões erradas, né? Ele tentou estatizar o setor bancário, isso causou uma uma inflação enorme, né? Todo o dinheiro foi embora, então a economia do país foi para o lixo. Teve problema de hiperinflação, problema de crédito, de tudo que você imagina de alguém quando alguém tenta estatizar os bancos nacionais e internacionais. Então foi um caos. Então no final dos anos 80 estava um caos econômico, um caos político e um caos social, que era por causa do terrorismo. Aí então surgiu. Aí teve as eleições. Aí das eleições tinha dois nomes importantes. O Mário Vargas Llosa, o escritor que ganhou o Nobel, ele ele estava concorrendo por esse aqui, Movimento Verdade, né, do Partido Popular Cristão, que foi da democracia cristã. Ele era neoliberal, então era o que seria o Collor aqui no Brasil, né? Então tinha todo aquele discurso, né, de desestatização, de privatização, tudo que a gente sabe de neoliberalismo. E do outro lado tinha o Roberto Fujimori, que ele era um outsider, né? Ele nunca tinha participado, nasceu acho que ele nasceu no Japão mesmo. Deixa eu ver se tem aqui onde que ele nasceu. Não, ele nasceu em Lima. É, então, todo mundo achava que era, mas ele era filho de japonês, né? Então, ele tem nacionalidade japonesa também. E ele foi eleito que ninguém ele parecia uma pessoa normal, falava que não ia fazer tudo que o Vargas Llosa ia fazer. Então o pessoal da esquerda se alinhou com ele. Ele foi para o segundo turno e falou: então vamos com esse cara aqui, já que ele não vai fazer o choque, né? O choque neoliberal. Mas aí que foi o problema. Ele deu o choque neoliberal que chamou o Fuji-choque. É, 8 de agosto, né? Como agora está em julho, então a posse é de 8 de julho, porque é quando é a dependência do país, né? Como o San Martín declarou em 1821. Bom, então ele não teve muito o que fazer, então com o FMI ele fez o choque neoliberal e para tentar estabilizar a economia. Só que, só que isso não era muito bem visto, então ele teve muito problema com o Congresso, que era muito parte da de esquerda, né, de pessoal contra o choque. E ele também não tinha uma boa relação, né, com o Congresso. Então, em 1992, ele deu o famoso autogolpe. Deixa eu ver se será que tem um videozinho aqui. No, acho que não tem videozinho. Em 92, ele fechou o Congresso. Ele abriu um. Ele fez pronunciamento da nação, fechou o Congresso, mexeu todo o
Poder Judicial, Ministério Público e, e o Tribunal Constitucional, né? Hum, então ele deu um golpe. Ele deu um golpe porque desde antes ele tinha a sua mão direita, que é o, deixa eu ver, fala do, cadê? Não vai falar do Montesino? Aqui. Essa é a mão direita dele, o Vladimiro Montesino. Nossa, que foto horrorosa mesmo. Vladimiro Montesinos, ele era a mão direita do Fujimori. Ele que fez o contato com os militares e todos os militares, depois desse golpe, se juntaram ao governo. E então, a partir dessa época, o país viveu uma ditadura até os anos 2000, com todo o que você espera, né? Intervenção, controle dos meios da imprensa. Ele tinha o que chama de imprensa titia, né? Que é a imprensa comprada deles. Ele tinha o sistema de inteligência, de repressão, de perseguição, violação dos direitos humanos. O mais famoso é do grupo La Colina, que não tem, né? Não fala o La Colina. Não vai falar La Colina. Então, ele tinha um grupo paramilitar que fazia massacres e tudo sustentado numa rede de corrupção que aqui tá aqui, que o Montesinos era chefe, né, do serviço de inteligência. E em 93 ele fez uma nova Constituição de 93, teve então, depois de dar o golpe, ele convocou um constituinte e promulgou a Constituição depois de quando teve um referendo, né? Nessa eu estudei e ele era apoiado pelos Estados Unidos e obviamente pelo Japão. Eu estudei que quando eu estudei das missões, eu percebi que essas eleições chaves, tipo a Constituição de 93 e a segunda eleição de 95, eles ele tiveram a missão foi meio que levemente sabotada, né? Tinha pouco efetivo, né? E eles perceberam que era um pouco dinheiro, pouca gente, e eles perceberam que teve sim indícios de fraudes, mas não podia falar muito. Então, essas, então essa Constituição, que é uma Constituição neoliberal, né, que o Estado é subserviente, que tem que respeitar os contratos, isso, de certa forma não, foi o que levou o país a crescer muito. Cresceu muito, mas a desigualdade é enorme. Tem, a maioria das pessoas, quase uns, não sei quanto é a cifra oficial agora, mas quase 80% da população é informal, mas muitos saíram da pobreza, né? E o país está estável até hoje, né? Então, você vê as notícias, o dólar, a moeda deles com o dólar é quase fixa, né? Então, ele ser eleito em 95, não podia ter eleição, mas ele mudou a Constituição, colocou a eleição. E ele tentou se reeleger de novo nos 2000, mas foi muito descarado, né? É, permitia somente a segunda reeleição. Aí ele tentou mexer, já que ele tinha controle dos outros poderes, e tentou se reeleger em 2000. Só que aí só que foi muito fraude. Teve um famoso
Deixa eu ver se tem alguma referência aqui. Aqui. Saiu o que eles chamamos de Vladivideus, né? Aqui, os Vladivideus, que depois foi eleito e possado, teve sair uns vídeos do Montesinos comprando os congressistas. Aí, como não dava mais pra. Teve todo o protesto e tudo mais. E como já não dava mais para sustentar, então ele foi para uma conferência na PEC, né, em Brunei, e renunciou. Isso foi. Aí o Montezuma fugiu e ele também. Isso em setembro, né? E em 90, não, aqui no 2000. Aí tomou posse o Valentim Paniagua, 22 de novembro de 2000 até a eleição do ano seguinte. Só que teve uma coisa, né? Eles não aceitaram a carta de renúncia do Fujimori. Ele, eles fizeram um processo que eles chamaram de vacância, né? Que aqui no Brasil a gente tem impeachment, lá não tem impeachment. Lá tem um sistema semipresidencialista em que existe a figura do primeiro-ministro, né? Não sei se existe a figura do primeiro-ministro, que ele é eleito, ele é escolhido pelo presidente e ele tem que fazer uma coisa que tem em regime parlamentarista, que é questão de confiança, né? Que você diz para o parlamento, ó, você confia no meu primeiro-ministro ou qualquer outra coisa? Aí o parlamento diz que sim ou que não. No caso, no caso do Peru, se o parlamento dizer duas vezes não, então ele é dissolto e se convoca novas eleições. Então, voltando aqui, então ele não aceitaram a renúncia dele, eles facaram ele, né? Fizeram derrubaram ele, porque na Constituição tinha um limbo legal que chamava que ele podia ser o presidente pode ser destituído se ele tiver problemas de falência física ou moral, né? Que seria moral na época que foi escrito seria problemas mentais, né? Se tivesse tipo, sei lá, derrame, alguma coisa tipo, que não consegue mais falar, sei lá, Alzheimer, uma coisa assim. Mas como é moral, hoje em dia é outra coisa, então eles usaram isso como desculpa. Que levou, abriu toda uma caixa de Pandora eventualmente. Que na época eles não sabiam, mas isso aqui vai abrir. É, eles abriram uma comissão da verdade que investigou todos dos anos 80 aos 2000, né? Todo o terrorismo e os abusos da polícia, tanto nos anos 80 como nos anos 90. É, enfim, foi o governo Fujimori, né? Bem em resumo, né? Pode levar horas para falando disso, né? Estou só tentando resumir só. E o que aconteceu, né? Em 2001 foi eleito o oposição, né? O Alejandro Toledo. E aí os Fujimoristas ficaram mais na deles. E o Alejandro Toledo foi a base do que foi o Peru dos anos 20, né? Dos anos século XXI. Aí arrumou as coisas que tinha na Constituição, né? Tipo as coisas mais autoritárias, deu liberdade mais para os governos regionais e, e começou com as coisas que o governo
Fujimori não pode fazer, porque tava tentando equilibrar um país, que é os tratados de livre comércio, Estados Unidos e outros países. É, então, em 2006, o Alan Garcia volta, só que diferente dos anos 80, ele volta direitista total. Ele, aqui, ó, ele favoreceu é, dinheiro externo, né, os investimentos externos, várias mais TLCs, foi bem mais pro mercado. Aqui, ó, o TLC, Tratado de Comércio com China, Tailândia, Chile, Canadá, tá. E só que, também, enfim, o acordo de limitação marítima com o Chile, Peru. Só que foi um governo corrupto, né? E hum, também foi meio autoritário, né? Eu só queria lembrar se ela foi congressista. Ela foi congressista na época. É, isso, esse foi o governo até 2011, né? A partir de 2011 que a Keiko começa a entrar de verdade na esfera política, né? Como a gente pode ver aqui, ela, ela começou em 94, ela virou a primeira dama, né? Tipo, eu ainda acho meio esquisito isso ser um cargo, né? Não um cargo. Aí, enfim, né? Como a esposa, a mãe dela, ela estava sendo pelo abuso, né? Tava tentando denunciar o esquema de corrupção, então o pai, separaram, tirando o título protocolar e a filha tomou o lugar da mãe. Tinha meio complexo, né? Aqui, ó, juntos deveres simbólicos, blá, blá. Isso ela tinha, quantas ela tinha? Três? Nasceu em 75, ela tinha 20 e poucos anos. E a mãe denunciou que falou que ela estava sendo torturada na época. Então, ela foi estudar nos Estados Unidos com dinheiro do povo, né? Então, aí essa foi uma das primeiras coisas. Aí ela voltou, ela foi congressista em 2006 e 2011. Ela foi congressista por qual partido? Tá. Então, em 2001 os comunistas não estavam tão presentes. Em 2006 eles começaram a se organizar. Eles tentavam, eles tentaram fazer com que o pai concorresse, né? Mas, deixa eu ver, ele foi preso, quando que ele foi preso? Ele foi preso Então, tava no Japão, o pai, ele foi detido no Chile e foi... É, então em 2005 eles começaram, 2006 se organizaram e a ideia era que
que colocasse o pai, o Fujimori, para as eleições de 2006, né? Aí ele foi pro Chile, só que aí ele foi preso e não conseguiu ser reeleito, né? Não conseguiu ser candidato. E então, em 2007, ele foi extraditado e aí ele foi preso em. Vamos ver se fala que dia que ele foi preso. Em 2009. Em 2010, 2009 foi preso em 2010. E então ela foi congressista, no, no- tentava fazer um partido e tal, com base no anterior do pai. Hum, Só que aí foi mais relevante mesmo quando ela tentou se candidatar a partir de 2011, com, com um partido chamado Força 2011, que depois virou o Partido Força Popular, esse aqui, que é o laranjinha. E foi aqui que começa todo o caos. Aqui começa todo o caos. Aqui fala crise de estabilidade, mas não, aqui começa, em 2011. Em 2011, quando ela para perdeu pro Ollanta, que é esse cara aqui. Ele tinha contratado em 2006, perdeu pro Garcia, e ele, em 2006 ele era mais chavista, né, do Hugo Chávez, aí que ele ficou mais, ele diminuiu o tom, né, virou essa onda, foi o representante da onda progressista que a gente teve aqui na América do Sul, com o Lula, com o Lugo no Paraguai, com os Kirchner na Argentina, com Correa no Equador, Morales na Bolívia. Então ele foi o mais próximo que o Peru teve na época. Ele. Outra figura importante é a mulher dele, né, a Dina Heredia, que também que ela participava muito da política. O pessoal reclamava muito disso na época. Então ele fez. O que o governo fez é os, o pouco espaço que ele tem é de abrir, que nem o Lula abriu, tipo, o Bolsa Família, essas coisas, ele tentou fazer um pouco como isso lá. Como programas sociais, né? Os programas sociais, né? Tenta fazer programas sociais lá, fazer construções. Só que aí que na época não era tão relevante, mas agora, depois desses últimos 10 anos, a gente percebe que foi tipo o começo da semente que seria o caos que o Moro fez. Vai começar nos anos seguintes. Que tentava ficar enchendo o saco do governo, mandando o Congresso. O Congresso ele tem a prerrogativa de interrogar os congressistas, os ministros e possivelmente derrubar eles, né? Então eu ficava lá enchendo o saco. Só que isso só piorou em 2016, que realmente é quando começa o caos de verdade. Em 2006, esse cara aqui, o Pedro Paulo Kuczynski, né, o PPK, que aqui no Brasil é engraçado, ele foi eleito com a margem ínfima e E ele é um cara de direita, assim, liberal, não liberal total. Então, se ele se juntasse com o Fujimorismo, eles poderiam governar facilmente, porque o plano de governo deles é quase igual. Só que ela não quer. Só que ela não quer. Ela quer ser a protagonista. Então ela fez toda a questão de aterrorizar o governo dele. Não é nem oportunidade, aterrorizar. Porque ela não aceitou que ela perdeu.
Então mandou, ela tinha a maioria absoluta, né? 73 de 130. No Congresso unicameral só tinha uma Câmara. Então aterrorizou o governo. Qualquer coisa eles ficavam pressionando. Aí começou essa época, a Petrobras tinha feito acordo com os Estados Unidos, então começou o Odebrecht, né? Odebrecht. Começou toda a questão do Lava Jato, começou a partir daqui, né? 2016, começaram a investigar todo mundo. Tanto foi investigada e acabou sendo presa eventualmente. E então ele terrorizou, ela acabou derrubando esse cara aqui, né? O Fernando Zavala, que era o primeiro-ministro, que eu falei, né? Tinha duas, duas balas, eles perderam uma com essa aqui. Tudo porque ele era umas coisas mais tipo, foco de gênero, ou queriam melhorar um pouco o sistema educacional, eles não queriam, porque coisa de direita bolsonarista. Então, derrubaram ele. E aí o cara não teve, foi mais pressionado. Ele acabou tendo pode, sofreu processo de pedido de vacância, né? Lembra que eu falei que é vacância, né? Que não existe impeachment. Então, eventualmente tentaram derrubar ele por um esquema lá que de Odebrecht, né? Lá do Odebrecht. Mas aí ele fez um acordo com o irmão da Keiko, que ele fez um acordo com o irmão da Keiko, cadê aqui o Kent, que também foi eleito o congressista mais eleito da época. Pra, então o esquema para continuar no poder é o indulto pro pai dele, que já estavam presos. Faz uns 6 7 anos. Né? 10 anos, né? 10 anos. 10 anos? Enfim, tava preso faz tempo, então o indulto pro pai. Esse era o acordo. Só que a Keiko não, não quis isso. Ela odiou isso, mandou o irmão para. Mandou uma investigação pro irmão, aterrorizou a vida do irmão, os aliados dele. E ia tentar derrubar o presidente novo. Eles tinha esquecido disso. Eles também, como teve os vários videos, que eram os vídeos lá do Montesinos comprando congressista, aconteceu isso aqui desse acordo que teve, né, do filho com o pai, com o presidente. E aí, por causa disso, ele renunciou. E foi mais ou menos nessa época que eu comecei a acompanhar. Então imagina, né? Crise nessa habilidade política. Se vocês acham que a política aqui do Brasil é um caos, é que vocês não conhecem a política peruana. É, Só que aí tomou posse o Martin Vizcarra, que até hoje é um dos presidentes mais populares que teve no país. E ele tentou. A ideia é que ele fosse. Ele era o primeiro vice, né? Tem dois vice-presidentes. Então ele é o vice-presidente e tinha uma outra. A ideia no começo era que ele fosse um capacho da Keiko, como eventualmente foi o governo Dina Boluarte, em 2022, 23. Mas ele não. Ele, ele aproveitou isso aqui, né? O CNM Altos, os casos dos coelhos brancos, que é um caso de corrupção no Poder Judicial. E ele
adotou uma postura mais confrontacionista contra o fujimorismo, né? Contra a oposição, que na época era o furriaprismo que eu chamava, né? Nessa época, que o APRA ainda era relevante e ainda era relacionado com isso. Então, e aí ele eu tô confrontativo, né? Toda vez que aconteceu algum problema, ele ia lá e batia no Congresso do humorista. E não, o marco foi esse aqui, né? Um referendo para reforma política. É, teve um caso de os caras estavam investigando, né, a Lava Jato, o Silvério e o Pérez foram destituídos, aí todo mundo protestou. É, aí o cara renunciou, né, o cara que tentou corrupto renunciou. Nessa época, Kiko já tinha sido preso, né? Nessa época aqui foi quando eu fiz a palestra explicando a situação lá em 2019, né? Antes, pelo grupo que eu tinha influenciado antes. E não tinha nem sido isso. Aí essa época tava todo mundo achando, nossa, agora as coisas vão dar certo, né? O 73 concistas que tinham sido desmanchado, a Kiko tinha sido presa porque preventivamente por causa de corrupção, do esquema da Lava Jato, o cara tava indo bem, tava tendo esse esquema de reforma política, tudo parecia que ia dar certo. Aí e aconteceu o cúmulo de tudo desse tipo, dessa esperança, né? Foi quando esse cara aqui, o Salvador Solar, que era um diretor, que ele era o primeiro-ministro, ele fez essa questão de confiança, né? Que eu falei, para sobre a eleição dos novos ministros do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional seria mais ou menos o que é o STF aqui no Brasil. Então, ele ia eleito pelo Congresso. Então, o Congresso ele ia tentar eleger esses caras, obviamente a favor do fujimorismo, só que aí era muito descarado, né? Aí essa questão de confiança para impedir isso. Só que eles votaram em um cara, conseguiram votar, no segundo não conseguiram. Aí falaram, ah, não, já que não deu certo, vamos ver essa questão de confiança. Aí o presidente falou que, eu falei que vocês não querem para votar, vocês votaram, então vocês negaram. Negação fática, né? Vocês negaram. Vocês até podem votar a favor, mas de fato vocês negaram. E dissolveram o Congresso em 2019. Esse foi o ápice da esperança. Que, tipo, o Congresso era claramente popular, claramente corrupto, e que eles foram dissoltos. O cara, ele é tipo um mártir até hoje, esse cara aqui. As pessoas querem que ele seja candidato a tudo, e ele sabiamente não tá se envolvendo mais em política. E foi o auge da popularidade dele. E, e então teve 2020, né? Acho que nessa época, 26 de janeiro, nem tinha começado a Covid, fo- foram eleito o novo Congresso que ia ser até o final de 21, né? Até o meio de 21. E aí uma das figuras desse Congresso é o FREPAP, né? Que são os caras meio malucos, meio cristão maluco, cristão ortodoxo. Só que, só que o adversário não durou muito tempo. Esse novo Congresso, eles começaram a tentar derrubar o Viscardi, né? Tentaram com um caso, e depois eles conseguiram com outro de corrupção, que o cara está sendo investigado e preso, ele está preso hoje. Nessa época também a Casa da Lava Jato estava avançando contra o Alan Garcia, né, o outro presidente, e ele acabou se matando, né? Era outra figura chave, né, da corrupção que foi embora, né? Então, era outra coisa
da, da esperança. E aí, em meio de novembro de 2020, derrubaram o presidente, né, o vice-cara. Ele tinha uma popularidade lá em cima, né? É, só que, ele era o vice tinha uma outra, como eu falei, né? São dois vice-presidentes, né? Tinha uma outra vice-presidente, que era essa aqui, a Mercedes Arauz. Deixa eu ver se tem fotinho dela. Só que com a questão do derrubar do Congresso, os congressistas que sobraram derrubaram ele de uma forma temporária e colocaram ela como presidente, só que não valeu nada disso. Então, como não valeu nada disso, no dia seguinte ela renunciou, então tinha um vácuo legal. Aí nesse vácuo tomou poder esse cara aqui, que era o presidente do Congresso, o Manuel Merino. E como esse cara é muito popular, protestos por todo o país. Por 5 dias morreu 2 pessoas, o Imp e o Brian, não falam aqui. E com a morte desses dois, o cara renunciou e tomou posse o Sagasti, né, que é um dos sonhos dos maiores presidentes do país de todo esse período. Que ele era do partido que não votou para a derrubada do presidente e tinha um consenso geral de ser um cara legal. Aí ele, como é na época da pandemia, ele ficou mais focado na Covid, né? Comprar vacina e tudo mais. Isso foi o primeiro período. O segundo período foi o pior período. Como eu disse, né? O Sagasti foi tipo o restinho da esperança, né? No segundo período foi a segunda eleição, em que foi eleito, em que a Keiko perdeu novamente pro Pedro Castillo, né? O cara do chapéu, do sombreiro. Ele é professor rural, né? Ele é de uma galera chamada Rondeiros, que faz tipo são tipo a polícia rural. Tipo os guardinhas, né? Os guardinhas rural, né? Os caras que ficam andando de moto pela cidade. E ele foi eleito por margem ínfima e a Keiko não aceitou isso de novo. Não aceitou de novo. Declarou fraude. Fez de tudo para procurar fraude. Não achou. E o cara tomou posse. Só que eles. Só que mesmo como no antigo eles tentavam fazer a vida dele do inferno, nesse aqui eles queriam derrubar ele de qualquer jeito. Né? Tá nem cansado nem queria infernizar a vida, queria derrubar mesmo. E o problema é que esse cara, ele não é político, o partido dele era muito débil, né? Um partido que. A partir desse cara aqui, Vladimir Serão, que ele era bem pequeno, então nem tinha muita, nem tinha muita base sustentável. Então era um governo muito frágil, né? Um governo muito de pessoas que não tinham muita experiência política e não tinha muita ideia do que fazer. E ele tentou de vários jeitos, né? Botou esse cara aqui como primeiro-ministro para tentar seguir a linha desse cara aqui, não deu certo. Tentou fazer. Aí começou a sair casos de corrupção, tentou fazer esse segunda reforma agrária, que foi tipo um. Foi, tipo, foi tentativa de dar mais crédito pro povo, né? Tentou melhorar os serviços sociais. Só que a ideia dele era botar os, o- os outros professores do grupo dele, né? Do sindicato dele, como favorecer esse sindicato. Essa é a ideia principal dele. Só que como ele foi presidente, ele tinha de mais coisa. E aí, tentaram derrubar ele de qualquer jeito. Ele foi de um lado, foi para um outro, que era uma galera mais. Tá aqui. Uma galera que seria uma esquerda mais do centro, só que esse cara aqui é um saco. Aí ele não aceitou essa galera do centro, aí tiver que romper com essa galera do centro. Aí foi.
uma briga ali com aquela. Foi uma briga de ego contra o outro e um governo muito débil. Foi surgindo mais casos de corrupção, mais tentativa de derrubar ele. Foi tipo três, né? E numa das últimas, acho que nessa terceira, né, nessa terceira tentativa, no dia, ele tentou dar um golpe de Estado, que nem o pai da Keiko, só que fez o pronunciamento da nação, tudo mais, fechar o Congresso, sistema judicial, só que ninguém aceitou, por isso também não. Aí viu que não estava dando certo, tentou fugir para o México, e aí o Congresso derrubou ele, com 101 votos, né, quase a maioria absoluta. E ele foi preso pela polícia e está preso até hoje. E aqui é quando acaba a esperança e começa o caos, né? A vice dele, né? Primeiro vice era ele, era esse cara aqui, né? O chefe do partido que é o Vladimir Serrão. Só que como ele estava sendo investigado por corrupção, ele não podia ser vice, então só sobrou a outra vice, que era essa Dina Boluarte, que ela durou até ano passado. E ela durou até ano passado porque depois que ela convocou a eleição, ela podia se descartar. Aí, as histórias que contaram é que ela não queria muito ser a presidenta, mas a galera ficou pressionando ela, e provavelmente comprou ela, botaram falando com ela, e ela acabou assumindo. Ela queria renunciar. Se ela renunciasse, ia ser convocado novas eleições. E só que esse presidente Castilho, ele era do relacionado ao povo, né? Uma coisa mais de esquerda, ele era relativamente popular, né? Tinha tipo uns 30, 40%. Então teve muito protesto com a derrubada dele. Muitos acham que ele não cometeu golpe, né? Ele que sofreu um golpe. Só que foi por meses, né? Tipo, foi no final de dezembro, de 22 até 23. E foi um, até foram os testes, só que a polícia saiu para matar e morreram, tá falando 19, acho que foram quase 50 pessoas, né? Nesse caso específico do Goliath. Morrendo várias pessoas, tipo, quase 50 pessoas. E eles estavam todo mundo pedindo adiantar as eleições. E as eleições foram esse ano, né? Mas era para ser antes, 2 anos antes, só que foram contidos pela bala. E aí que começou o que a gente chamou de pacto. É o pacto. Ele é um pacto mafioso, em que todos os partidos do que os partidos que estavam no Congresso, quase todos os partidos do Congresso fizeram um pacto para tomar o poder e começaram a destruir, a acabar com a institucionalidade, pouca institucionalidade que tinha. Então pegaram a fiscalização, que seria tipo a AGU, né? Acho que PGR, enfim, é, é, elegendo os caras do STF, elegendo a Defensoria, elegendo a Controladoria, ficaram utilizando essa junta da justiça, que é aqueles que derrubam e botam os juízes, até que tentaram ficar utilizando eles até que eles acabou com o mandado deles e elegeram conseguiram, e como as pessoas que elegeram tudo era relacionadas ao esse pacto, então elegeram a galera que eles queriam. Aí então, lentamente, eles foram tomando todos os poderes e destruindo toda a sustentabilidade, aumentando o crime. Na época do Castilho, pouco antes do Castilho, o crime, as mortes no Peru era tipo era 2 por dia, agora tá quase 8 por dia. Então, o país foi pra merda. O país foi pro caos. O país foi pro caos, eles destruíram tudo. E não foi fácil, né? Para ela teve todo um caos.
caso de corrupção, do caso relógio, dos Rolex, que ela fugiu, que ela fez arrumar a cara e não tinha ninguém. Várias coisas que não podia ser. Tipo, essa questão da confiança não podia. Não, eles tinham derrubado. Esqueci de falar, cara. O Castilho tentou fazer a questão da confiança, né? De tentar fechar o Congresso, só que eles tinham feito uma reforma inconstitucional que só podia fazer se o Congresso quisesse, ou seja, não tem. Aí ele achou que tinha derrubado. Aí a desculpa dele de tentar dar golpe é que o Congresso tinha negado 2 vezes, que infelizmente era falso, né? Eles aprovaram, tem outras coisas anticonstitucionais, não, inconstitucionais que eles foram aprovando, já que eles tinham controle da STF, e é o caos. Esse é o caos que está o Peru hoje. É, ela caiu, ela foi derrubada no final de 25, né? Aqui, outubro, e assumiu o presidente do Congresso, que é esse cara, e ele ficou até agora há pouco, até agora em fevereiro, que assumiu esse cara que é o Balcácer, que foi o último presidente. É, ele caiu porque ele estava muito relacionado aos governos, empresários chineses, né? E a Dina caiu porque ela era extremamente popular, tipo, quase 0% de popularidade, a violência estava tão grande que estavam atirando nos cantores em shows ao vivo, no palco. Os cantores no palco, a galera tava atirando eles. Então derrubaram ela e aumentou a corrupção. Esse cara foi um poste, né? Ele não fez nada. O Congresso aumentou eles não têm iniciativa de gastos, né? Diferente aqui no Brasil que tem emenda parlamentar, lá não, lá tem uma pequena brecha que poderia ser uma emenda parlamentar. E, mas eles podem mexer no orçamento do próprio Congresso, então saiu de, sei lá, 250 mil para quase de 1,5 bilhão, né? Aumentou assim, gigantesco. Pode, e, e é isso. E agora, e por que que ela foi eleita, né? Para fechar, né? Para fechar, porque já está quase no horário. Ela foi eleita por uma margem bem pequena. Ela ganhou o segundo, que era esse cara aqui. Cadê? Ganhou desse cara aqui, o Roberto Santos, que ele meio que virou o herdeiro do Castilho. Mas as margens são muito parecidas, né? Se a gente abrir, as margens eram muito parecidas de um do outro. Foi tipo, o resultado foi ínfimo, né? Ela ganhou por 20%, né? 30%. E, e muito não foi porque ele teve menos votos que o Castilho, né? Cadê o Castilho? Aqui, ó, por exemplo. Ele ganhou por 50,13, ela ganhou por 50,14. 49, 87, 49, 87. As porcentagens foram quase iguais. É porque a galera praticamente não votou. Porque a participação diminuiu. A participação aqui é 74 e aqui é 72. É por isso que ela perdeu. Ele perdeu porque a galera desistiu, falando o que adianta votar nesses caras se ele vai ser derrubado eventualmente ou ele vai ser um caos que nem o governo anterior. Então a galera nem foi lá votar. Ou votou em branco. Então ele perdeu por isso. Ele não conseguiu convencer a galera a votar nele. Uma porcentagem ínfima, né, de galera, né? Tipo 2%, que é ínfima, pessoas. Porcentagem ínfima.
e perdeu. E agora a Keiko foi eleita. Ela já tem controle total do quase todas as instituições. Ela deu um, agora ela deu um golpe para eleger o Congresso. Agora o Congresso não é mais unicameral, tem o Senado. E o Senado tem quase todos os poderes concentra muitos poderes, né? De eleger os tribunais, de verificar a vacância e, enfim, vários poderes está na mão do Senado. Então era muito importante, né? A correlação de poderes do Congresso é 60%. Era metade metade, né? Que esse aqui os laranjas, né? Eles e esse aqui que é o Revolução Popular, que são tipo, seriam aqui no Brasil seria o MBL, a Missão, o Novo, uma galera mais à direita ainda. E todos os outros partidos sobraram, eles se juntaram porque eles sabiam que esses dois aqui seriam o de esquerda, né? O Juntos, que é o do cara que perdeu, a Euronação, que é uma esquerda liberal, esse Cívico Obras é uma esquerda bem perdida, e esse aqui seria um centro-direita, talvez. Só que eles sabiam que esse partido aqui que era o fiel da balança. Eles sabiam que se juntasse com o partido aqui, que ia ser um abuso de poder. Então ele se juntou com a oposição da esquerda. E eles perderam, se você juntar aqui, dá 30 para 30. 22, 28, 22 mais 8, 30. 30 a 30. O Senado está dividido meio a meio. Só que eles foram. Só que o parte deles foi eleita porque alguém do aqui votou, votou errado. Como está aqui no negócio. Essa lista 2 é a lista da oposição. Alguém rasurou aqui a cédula de votação, então a cédula foi anulada, então eles perderam. Agora, se foi anulada porque alguém. Que, teoria que uma menina lá, é, uma senadora não mostrou os votos, né? Todos os votos da oposição foram mostrados antes do dela. Então, a gente supõe-se que ela que rasurou, né? Ou, 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 na hora de votar, alguém fez um risquinho assim rapidinho, ninguém viu, e rasurou algum voto da oposição. E é isso, essa que começa. Assim começa que talvez sejam uns mais 10 anos de ditadura. E ela já tem todo o poder de tudo agora. O único poder que tem contra é os deputados, que eles conseguiram a maioria. Que eles têm, tipo, 70 e poucos como a maioria. Mas se ela quiser derrubar os deputados, quem que vai falar não? Ela tem controle de todas as instituições agora tem controle do executivo, tem controle do judiciário, tem controle dos militares, tem controle da imprensa, tem controle do empresariado e tem controle de parte da população. Quem que vai falar se ela quiser fechar os deputados ou prender o Senado? Ninguém. Porque se ela for fechar se ela for tentar fechar, fecha os deputados e o Senado continua. Então, se você fecha os deputados e prende alguma galera do Senado, ela tem controle de tudo. É um projeto mesquinho, mesquinho, que colocou o país no caos. Ele só está se sustentando por causa do Belarde, que é que é o chefe do. É, acho que é Julio. Aqui, Julio Velar. Esse cara que é o chefe do Banco Central, ele que está sustentando a economia do país na mão. Que ele está ininterrupto desde 2006. Ninguém tem coragem de tirar ele. Então é isso. É isso que tá o país hoje. Esse é o caos que ela deixou. Tem controle de tudo. E tem aqui de novo. Esse foi um pequeno zoom. Pode prender muito mais, né? Tem muita coisa para falar. Mas foi um pequeno zoom do que foi esses últimos 20, não, 10 anos de estabilidade em retrospecto para você entender ou os 10 anos em si.
É isso, eu não tô nada esperançoso. E a gente tem que lembrar que é mais uma galera de direita da onda de direita da América Latina, né? Tem quase todos os países da América Latina estão governo de direita, governo de direita que não é a direita tradicional de liberal, tipo PSDB, uma direita mais radical, uma direita que quer bater em direitos humanos, que quer fazer estado de exceção, que está sendo apoiada por Israel. Israel está muito forte. A gente sabe que Israel faz na Palestina, não queremos que eles façam a mesma coisa aqui. Eles já estão botando fogo na Patagônia, na Argentina. Estavam botando fogo no Vale Sagrado, no Peru. Estados Unidos está aí, o Trump está aí. Invadiu Venezuela, pode invadir aqui o Brasil a qualquer momento agora, quando ele quiser. E é isso. É mais um governo de direita que eu digo que para você entender o Peru é tipo uma versão exagerada do movimento que está indo para a América Latina, porque eles são muito descarados. Enquanto aqui a gente disfarça, eles são muito descarados. Então o que sair desse governo pode afetar muito aqui. E vai ser um sinal do que pode ser o futuro do Brasil e da América Latina no mundo geral. Mas a esperança é que o Lula ganhe e não tente derrubar o Lula. O Trump não tente derrubar o Lula, né? Essa é a esperança. Não que o Lula seja um governo bom, mas é o que sobra, né? Flávio, isso é um desastre, né? Vai, vai privatizar tudo, vai acabar o SUS, vai acabar com todos os serviços sociais que ele puder. E, enfim, é isso. Infelizmente tem que acabar. Eu gosto muito desse tema. Eu falei, gosto muito desse tema e infelizmente tem que acabar por aqui. E obrigado quem ficou. Se alguém quiser ver depois, compartilha. Vai estar amanhã, né, no YouTube. Talvez eu vou faça um videozinho sobre isso. Talvez. É, eu pensar em como fazer isso. Mas é isso. Obrigado, gente. Até amanhã. Até amanhã. Não sei o que vai ser, mas até amanhã.